Bom, pessoal, sejam todos e todas bem-vindas, eu acredito. Temos o Bruno aqui, graças a Deus, tem o Bruno aqui salvando aqui os homens. Deixa eu ver se tem mais algum homem aqui. Não, só tem o Bruno, viu, Bruno? Só eu e você, viu? Deixa eu perguntar uma coisa que eu não tinha perguntado. Eu vou ter habilidade Eu vou te habilitar aqui agora. de passar os slides, ou se é você que... Isso. Não, você que está habilitado a partir de agora. Você vai ver que embaixo tem uns botõezinhos para esquerda e direita. Tá. Só Tá? para ver se passa. Perfeito. Então, pessoal, estamos aqui oficialmente abrindo então a palestra de psicopatologia dual. Eu tenho que reconhecer aqui a minha ignorância, era um termo que eu não conhecia. Pura, Então, Admar. Fico contente de divulgar. ótimo, e vai ser bacana que eu vou aprender uma coisa nova, uma coisa legal. É claro que depois eu fui conhecer um pouquinho, isso aí eu sei, mas eu não sabia que isso tinha um nome e se chama psicopatologia dual, e é uma coisa muito importante para a gente conhecer. Aqui a gente tem, né, nesses participantes aqui, Juliana, alunos e ex-alunos do SESD, mas temos também outras pessoas que viram essa divulgação na internet, estão aqui hoje, outras estarão ingressando no ambiente aqui durante a palestra. Então, assim, para a gente é uma honra muito grande, Juju, poder, enfim, promover uma atividade, um trabalho com você. No finalzinho, nós vamos fazer uma propaganda para eles, né, Juju? A gente tem uma propaganda para fazer para eles. E eu gostaria, então, de combinar com vocês o seguinte. A Juliana vai fazer a apresentação dela. Eu gostaria sempre, quando vocês tivessem uma dúvida, escrevessem aí a parte, aí, vocês aí, no papel, alguma coisa assim, a pergunta. Ao final, vocês vão digitar essa pergunta no chat, ao lado direito, aí, inferior da tela. E a Juliana vai respondendo. Tá ok? Então, a gente não habilitou áudio por conta disso. Tá joia? Então, Juliana, estão abertos os trabalhos. Eu vou desabilitar minha câmera e aí vocês vão ficar só com a Juju, linda, simpática, e tirar o careca feioso aqui da tela. Muito obrigada. Boa noite a todos. Fiquei bastante contente com o número de pessoas, né, que se inscreveram com interesse de assistir. A ideia, eu acho que até quando eu mandei para o Admar o tema, ele falou, mas que mais, né? Coloquei patologia dual, ele, mas e aí, o que é isso, né? Além disso, o que você vai falar? Porque é um tema que na psiquiatria ele é bem novo e muito atual, então eu achei importante assim divulgar. Eu até tive residentes de psiquiatria agora há pouco tempo, eles já estavam no segundo ano de residência e ninguém nunca tinha ouvido falar em patologia dual. E eu acho que é uma nomenclatura que traz uma abrangência conceitual do conhecimento de quem trabalha com dependência química que é muito rica. Eu acho que ela reforça aí alguns circuitos que a gente consegue entender de uma forma mais clara. Então, eu estava me apresentando, eu falei um pouquinho de como eu cheguei na psiquiatria, que eu comecei na dependência química dentro da psiquiatria, e aí depois que eu fiz psiquiatria da infância e adolescência, eu comecei a trabalhar num serviço para montar um ambulatório especializado em dependência química, e aí fiz um curso na época na Unifesp, e hoje a gente não tem mais esse curso, eu não vejo nenhuma formação específica para adolescentes e dependência química. E que é uma questão, assim, importantíssima, né, gente? Porque eu não peguei esses pacientes adultos, porque eu só atendo neste serviço até 18 anos, mas eu acredito que, considerando a gravidade da dependência química, como vai ser importante a gente tratar dos casos precocemente, né? Se os piores prejuízos eles têm a ver com a questão da idade, né? Eu fico realmente bem interessada em fazer esse serviço de uma forma mais precoce para a gente impedir, né, os maiores prejuízos na vida adulta, né? Então, eu quis esse chamariz de você sabe diferenciar de comorbidade psiquiátrica e dependência química? Vamos lá.
Então, eu achei bacana a gente pensar um pouco num conceito, porque para entender comorbidade, a gente precisa entender o que é epidemiologia. Então, a epidemiologia ela vai estudar a frequência, distribuição e os determinantes dos estados ou eventos de saúde em específicas populações. E como que a gente aplica isso nos estudos de controle da população em relação à saúde mental. Na verdade, em todos os aspectos de saúde, a epidemiologia ela é extremamente importante, principalmente nos casos de infecção. A epidemiologia ela utiliza um raciocínio causal para compreender o processo saúde e doença. Ela contribui para o desenvolvimento de todos os tratamentos, baseada em evidências e estratégias com a finalidade de promover e proteger a saúde. Mas a gente precisa ter dados para tomar essas providências, né? Por isso que ela é tão importante. A epidemiologia e a psiquiatria clínica, elas contribuem com esse novo contexto cultural relacionado aos tratamentos em saúde mental, cada vez mais baseados em evidência científica, uma vez que se trata de uma ciência empírica. É interessante a gente pensar que os dados de cardiologistas, eles são muito mais práticos e objetivos do que os dados que um psiquiatra acessa. Então, assim, você faz um ecocardiograma, você já sabe como é que o seu coração está funcionando, se está sendo de forma eficaz, se está oxigenando como deveria. Em psiquiatria, a gente tem uma ciência absurdamente empírica e subjetiva. O que a gente tem de norte são os critérios diagnósticos em psiquiatria, os manuais, mas também a gente não pode enquadrar só no que está ali escrito de critério, porque cada indivíduo se apresenta de uma maneira diferente. Então, hoje a gente tem, de um pouquinho mais objetivo, a gente tem 2 exames que parecem ter algumas indicações, por exemplo. A Unicamp lançou um tempo atrás, Agora a gente tem teste genético para identificar a bipolaridade. Não é exatamente isso, mas é o norte mais objetivo que tem. E um outro exame que se usa muito nos Estados Unidos é o exame de metabolizadores rápidos. Então é muito interessante porque as pessoas podem fazer um exame e elas identificarem os fatores genéticos que fazem com que elas metabolizam mais ou menos aquele determinado medicamento. E sai uma listinha, tipo, da maioria dos antidepressivos, todos que têm metabolização hepática, antidepressivos, antipsicóticos, estabilizadores de humor, é quase um antibiograma, e isso é um sucesso. Mas assim, ainda tem um custo alto aí de R$1.500 a R$2.000, tem vários laboratórios no Brasil que estão fazendo isso, pelo menos uns 5, e que nos Estados Unidos você vai numa consulta e já faz esse exame, você não precisa ficar testando, ficar 2 anos doente, testando um monte de medicação até se acertar o que é melhor para você, se você é uma pessoa metabolizadora rápida. Mas assim, para dizer só que só tem esses 2 nortezinhos mais objetivos. O restante da psiquiatria é psiquiatria clínica, é anamnese, é conhecer o paciente, acompanhar a evolução. É isso que nos faz ter a capacidade de fazer um diagnóstico. Então, a epidemiologia ela contribuiu para a descoberta de uma alta prevalência de comorbidade psiquiátrica e dependência química, através de tantos casos catalogados e identificados, de terem as 2 doenças, que isso foi comprovado como uma verdade, tem evidência científica para esse dado. Então, eu achei bacana colocar aqui, assim, algo para a gente começar a pensar, que a dependência química, ela tem uma tríade, E eu coloquei em partes iguais, porque elas podem ser igualmente importantes e relevantes para a instalação de uma doença como essa. Então, é a droga, o indivíduo e a sociedade. E como é que essa tríade se relaciona, Isso interfere bastante na evolução da doença. Então, quando eu coloco droga, o que causa dependência química? É prazer? É alívio de dores? É muito mais do que isso, Todo mundo aqui que trabalha com dependência química, todos os livros começam, A dependência química é multifatorial, A gente não conhece a causa específica. A gente sabe que as causas genéticas são muito relevantes, porque os estudos mostram nessa associação epidemiológica que isso é real e evidente. Mas a gente também observa essa questão do prazer, eu acho importante, O que é inicialmente uma busca somente pelo prazer e uma incapacidade de viver sem esse prazer,
E o que é você acostumar a usar a droga para aliviar as dores, né, do dia a dia, o sofrimento humano, os conflitos, os estresses, as dificuldades de fazer as coisas. Então, esse paralelo entre prazer e alívio de dores eu acho bem importante para a gente entender por que as pessoas se tornam dependentes químicas. Acho bacana essa frase aqui, eu acho que se a gente tiver essa sensibilidade sempre ao atender e tratar um dependente químico, e a gente precisa tomar um cuidado, porque daí o dia a dia, o volume, tomar muito cuidado para o nosso atendimento não ficar massivo, né? E de forma que a gente pare de prestar atenção nisso, né? Isso que o Aldous Huxley, do Admirável Mundo Novo, fala é muito importante. A dor de todo ser humano, de ser humano, né? Porque ser humano implica em dores, né? A gente tem prazeres, mas faz parte da vida. Ter dores, ter dificuldades, né? Não ter nossos desejos atendidos, frustrações. E a dependência química tem muito a ver com essa resiliência, né? De o quanto as pessoas são capazes de sair das dificuldades, apesar das dificuldades serem enormes, e o quanto elas vão acabar sucumbindo a uma substância para poder atravessar tudo na vida. Importante também ressaltar esse aspecto cerebral, né? Constitutivo, que muitas vezes tem uma questão genética de por que funciona desse jeito. Mas aí eu coloquei aqui, né? O córtex frontal, que é muito importante para a gente ver o comportamento emocional. Em seguida, a área motora, assistiva, região occipital com a visão. O cerebelo com a coordenação. Mas muito nos interessa aqui na dependência, no estudo da dependência química, essa região aqui, né, que é o córtex pré-frontal, o julgamento crítico, aí a gente tem aqui o circuito de recompensa, a área tegmental ventral, memória, isso tem no outro slide. Então, quando eu gosto de colocar essa figura do cérebro, para a gente entender que não é só uma questão emocional, existe um circuito endógeno, existe uma organização de neurotransmissores que faz com que o quadro seja tão difícil. Isso explica muito da complexidade da dependência química. Aí nessa imagem a gente tem o circuito de recompensa, né? E esse circuito de recompensa ele tende a reverberar. Então você tem neurotransmissores que são lançados a partir do uso da droga, principalmente a dopamina. E essa dopamina, ela reage nesse circuito de recompensa de forma que ele fica reverberativo. A pessoa não aguenta viver sem essa reverberação. E cada vez que usa a substância, você tem uma baixa de dopamina e você acaba precisando sempre de mais. E aí você também a gente tem os critérios de dependência, né? A tolerância é um critério muito importante. Mas se esse circuito ele está acostumado a viver hiperativado, a pessoa tem muita dificuldade de ficar em abstinência. Porque é como se algo cerebralmente não estivesse funcionando. Ela funciona com isso. Então, o diagnóstico psiquiátrico. É interessante isso, olha, os sistemas atuais de diagnóstico e de tratamento contribuem para produzir o tipo de comportamento anormal característico de uma determinada doença. Primeiro a gente observou, né, o quadro, como é que as doenças se manifestavam nas pessoas, depois foi feito o manual. E hoje, com o manual, muitas vezes as pessoas forçam para que os pacientes entrem naquele critério diagnóstico. No entanto, a classificação e o diagnóstico são categorias que elas foram construídas ao longo da história, que elas têm um porquê de serem daquele jeito. E essa construção interage com as pessoas e contribui para produzir certos comportamentos que podem confirmar o diagnóstico. E é por isso que tem tanta crítica também, né? A gente precisa de um norte, mas também como tem crítica em relação a como enquadrar, né? E se é possível enquadrar sempre. E aí o DSM-5, que foi publicado em 2013, né? Que é o principal manual diagnóstico americano. Ele é uma convenção coletiva de equivalência.
A gente tem somente um brasileiro que participou da organização do DSM-5, que é o Dr. Luiz Rode, psiquiatra do Rio Grande do Sul, especialista em TDAH, né, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. E é interessante porque faz uma equivalência, né? Mesmo que a gente não possa categorizar sempre satisfatoriamente, é importante ter um norte nesse sentido. É importante por conta das finalidades burocráticas, entendeu? Então, assim, um atestado médico precisa ter uma classificação que você entenda o que é, que outros médicos entendam. Muitos trabalhos exigem que, se não tiver CID, a pessoa não consegue validar o atestado médico, ou por um dia, ou por um tempo de afastamento. E aí, muitas vezes, a gente acaba encontrando o quê? Uma infinidade de comorbidades clínicas, né? Então, assim, na infância e adolescência, então, eu tenho, no meu trabalho, eu preciso colocar o CID para recepção e o pessoal da administração catalogar, porque vai ser feito um trabalho em relação a isso. E aí, nossa, às vezes eu até paro para pensar, falei, gente, eu tô achando que eles têm tudo. Mas na infância e adolescência, como é comum ter pelo menos 2 CIDs? Então, e aí, e também muda, isso não é um CID que você coloca uma vez, a criança vai até a vida toda daquele jeito. Não, isso muda, né? Exceto autismo, esquizofrenia, isso não muda ao longo da vida, mas depressão, ansiedade, fobia social, são diagnósticos que podem vir e ir, né? Embora não tenham cura, pode ser que em um dado momento a pessoa está em remissão, você não precisa nem lembrar desse CID. O uso do manual da Associação Americana de Psiquiatria, né, o APA, ela viabiliza a comunicação entre os profissionais, fornecendo uma padronização da linguagem. Então, com isso, a gente facilita o diálogo entre as diferentes áreas. Então, e como é que a gente vai relacionar a dependência química dentro dessa classificação? Apesar da gente ter o DSM-5, que é o mais atual, no Brasil, a gente só pode usar o CID-10, né, para fins burocráticos, laborativos, enfim. O DSM-5, ele removeu a divisão feita pelo DSM-4-TR entre os diagnósticos de abuso e dependência, reunidos como transtorno por uso de substâncias. Então, a gente não tem mais uso, abuso e dependência, né, que eram bem estabelecidos. A gente usa agora leve, moderado ou grave, de acordo com o acúmulo de critérios. Uma coisa interessante do DSM-5 também é que ele acrescentou a abstinência de cannabis e de cafeína, né? E assim como tem médicos de todas as áreas, outro dia um amigo meu, que, puxa, tem uma excelente formação, cirurgião, me perguntou, maconha causa dependência? E eu fiquei assim, como que ele não sabe? Mas quem não trabalha com essa área ainda tem muita falta de informação nesse sentido e muita corrente a favor da maconha. A minha turma de faculdade, esse final de semana mesmo, estava conversando bastante sobre maconha no grupo, porque tem um amigo que é fisiatra e falando de todos os benefícios para a dor crônica, que a maconha é maravilhosa e tal. E aí eu precisei falar, gente, calma, pera, né? Vamos devagar. Que, né, ela tem malefícios muito significativos, né? O déficit cognitivo é muito grave. Se bem que essa semana, eu boca aberta total, vou falar, segunda-feira saiu um trabalho, e aí depois eu até posso colocar aqui para vocês, e ele levanta a possibilidade da maconha provocar recuperação cognitiva em idosos. Que depois que o rato é idoso, ele modula o sistema, o endofenótipo dele, de tal maneira que ela não afeta do jeito que afeta em uso precoce. Não sei se é verdade, né, gente? Mas se for, vai ser incrível, né? Vai ser muito bom. Mas, por enquanto, nada com evidência que se sustente. É só um estudo preliminar. Outro dado importante que o DSM-5 fez foi que ele excluiu a dependência por múltiplas substâncias. E eu acredito que principalmente seja porque é muito difícil uma pessoa usar uma coisa só. Né? Já faz parte da dependência química o uso de várias substâncias, pelo menos álcool e alguma coisa a mais. Então, a gente já tem 2 substâncias em quase todos os casos, né?
ou tabaco e maconha, ou maconha e alguma outra coisa. É muito difícil uma pessoa que usa somente uma substância. Então, eu não vou ler todos esses critérios, porque esses critérios já são bem antigos, do CID-10. A pessoa precisa ter pelo menos 3 ao longo de 6 meses do ano anterior. Desculpa. O CID-10 é o ano anterior inteiro, né? O DSM-5 faz essa distinção. E aí, esses critérios são muito importantes, né? Ter forte desejo pela substância, ter dificuldade de controle, ter abstinência pela falta da substância específica, desenvolver a tolerância, que é um uso cada vez maior para ter o mesmo efeito, ter um abandono das atividades e prazeres anteriores, uma restrição do repertório social e também continuar usando a substância apesar de todos os prejuízos que a pessoa tem. E aí, essa árvore com vários frutos diferentes me fez pensar nessa infinidade de comorbidades, né? Que a comorbidade, ela significa, eu vou falar um pouco mais dela adiante, mas é ter várias condições dentro de uma mesma. Então, essa árvore com muitos frutos, a gente poderia pensar, né? Que casos tem tudo isso de fruto, né? A gente poderia pensar numa pessoa que tem ansiedade, que tem tabagismo, que tem alcoolismo, que tem transtorno depressivo, que usa maconha também, que de vez em quando usa lança-perfume, êxtase, enfim, uma infinidade de sintomas, né? Essa árvore, para mim, representou essa infinidade de comorbidades a partir dos manuais diagnósticos. Então, o que é comorbidade? Como o bom Aurélio para nos dizer. Presença ou associação de 2 ou mais doenças no mesmo paciente. E a comorbidade psiquiátrica? Ela ocorre quando uma entidade clínica distinta adicional ocorreu ou venha a ocorrer durante a evolução de um paciente que tem algum transtorno mental. E para ter a comorbidade, é importante a relação e a continuidade temporal entre os dois transtornos, porque precisa acontecer ao mesmo tempo, nem que seja por algum momento da vida. E aí ele pode surgir simultaneamente ou preceder o outro, no sentido de que você pode ter começado a ter depressão, aí você começa a ter ansiedade separadamente, mas a depressão não sumiu completamente, não teve uma remissão absoluta. E você já pode chamar isso de comorbidade. São exemplos comuns na psiquiatria geral. Depressão e ansiedade, e é tão frequente que a CID-10 possui um CID que agrupa os dois transtornos, que é o F41.2. Interessante porque tem vários críticos que falam, gente, nunca podiam ter separado a ansiedade da depressão. Como é que uma pessoa deprimida não é ansiosa? Mas não é. Né? Tem pessoas que têm ansiedade de terem a tristeza, de passarem muito mal, de tristeza e de choro, mas elas nunca têm falta de ar, elas nunca têm sudorese de mãos, elas nunca têm taquicardia, tontura, vertigem. São sintomas autonômicos da ansiedade, né? Então, é possível sim que elas ocorram em momentos diferentes ou que elas venham juntas e aí por isso são duas condições e são uma comorbidade. Transtorno afetivo bipolar e ansiedade é uma comorbidade muito frequente, que é difícil de tratar, justamente porque a ansiedade só melhora com dose alta de antidepressivo, e dose alta de antidepressivo pode desencadear um quadro maníaco. Então, a gente precisa ficar tateando ali com uma boa cobertura de estabilizador de humor, mas a chance da pessoa que tem ansiedade também fazer uma virada sempre é grande. O transtorno do déficit de atenção, hiperatividade e ansiedade, isso a gente encontra, eu posso dizer que em quase 70% dos casos. É muito prevalente ter as duas coisas, duas condições. Transtorno obsessivo compulsivo e depressão, bem comum também, embora o transtorno obsessivo compulsivo também esteja muito associado à ansiedade, ele está dentro do espectro ansioso. Depressão e fobia social são duas condições
que causam prejuízo laborativo, que atrapalham bastante a vida da pessoa, porque uma vez que ela não sai de casa, como é que ela melhora da depressão, né? Na vida social, no trabalho, vida familiar, lazer, enfim, tem muito prejuízo. E aí a comorbidade psiquiátrica relacionada à dependência química, a gente tem esquizofrenia e tabagismo. Nossa, gente, eu acho que eu nunca vi um dado específico, assim, não sei dizer de cor para vocês, mas eu vou pensar, pensem em todos os esquizofrênicos que vocês atenderam. Quem não fumava? Né? É absurda a prevalência. Em hospital psiquiátrico, então, é a grande maioria que fuma. Déficit de atenção e hiperatividade e a dependência química de maconha, embora eles tenham uma predisposição a gostar muito mais da cocaína, que a cocaína provoca um foco de atenção e aí também um aumento da compulsão, porque a cocaína tem esse efeito, né, de ter uma fissura muito exacerbada. Depressão e alcoolismo, até porque principalmente mulheres, né, que são casos mais graves, porque o álcool é depressor do sistema nervoso central. E à medida em que a pessoa usa o álcool para ter um pouquinho da euforia e ficar mais alegre, à medida em que ela tem o uso continuado de álcool, ela vai ficando cada vez mais deprimida. Isso a gente observa com muita frequência na prática clínica. Transtorno afetivo bipolar e alcoolismo também. Muitos estados de mania relacionados ao alcoolismo, mas aí quando a pessoa está deprimida, são períodos muito prolongados de depressão, bem difícil da pessoa sair. Transtorno afetivo bipolar e dependência química de cocaína, também bastante relacionado aos episódios eufóricos, ou a pessoa quando está deprimida não aguenta a vida deprimida, precisa voltar para a condição de mania, onde ela se sente melhor. E a gravidade disso é que sempre após um episódio maníaco, o episódio depressivo vai ser mais grave do que ela estava anteriormente. Então, tudo tem um preço, né? Então, quando que a gente começou a ler sobre comorbidade psiquiátrica? No início dos anos 80, gente, é muito recente, né? Puxa vida, a gente for falar, são 40 anos, praticamente, é muito recente. Os pesquisadores começaram a observar altas taxas de transtornos mentais graves em jovens usuários de substância psicoativa. Então, condição psiquiátrica e dependência química começou a ser descrito na década de 80. A gente tem aí alguns atores que estão nas referências, se vocês quiserem depois ler os trabalhos que evidenciam essa associação. Naquele momento, o conceito de comorbidade de distúrbio psiquiátrico começava a surgir, muitas vezes sob a rubrica de diagnóstico duplo. Né? Então, que é algo para a gente pensar, por que tem tanto diagnóstico duplo? Será que está categorizado errado? Ou se você tem uma condição de transtorno mental, você tem maior predisposição a ter outras? Então, ao longo dos anos, novos estudos mostraram alta prevalência entre dependência química e transtorno mental, e a maior gravidade é aqueles que tiveram início precoce. Por isso que eu falei que é tão importante a gente olhar para os adolescentes. Então, a gente tem aí alguns trabalhos, esse espanhol, Vergara, sabe que eu acho que não é Morales, acho que é Marques, mas eu vou conferir. Herrero, Ford, Mortlock, todos esses autores mostraram que tinha uma relação, né? Dependência química com transtorno mental e muito pior quando se começa na adolescência. Esse estudo, né, do Vergara, ele usou 227 indivíduos e ele detectou essa prevalência muito alta, 65% de comorbidade entre dependência de cocaína e depressão. O que também é algo... É bacana ver o trabalho, né, que daí você vê evidência científica, mas faz todo sentido, né, gente? A cocaína provoca uma euforia, um estado de prazer pleno, e aí, em seguida, é claro que o corpo não dá conta de manter aquela dopamina no nível tão alto, ela é reabsorvida nas fendas sinápticas, e aí a pessoa tem um estado, após o uso da substância, de pior estado de humor do que ela tinha anteriormente. Freud usou muitos estudos com cocaína, né? E ele, inclusive, eu me lembro de um teste em que ele conta que ele deu para a esposa dele, né, como um teste, e ele ficou super satisfeito com o estado eufórico dela, mas depois ela piorou muito.
Ela ficou muito deprimida. E aí eles começaram a ver também os riscos de dependência e ele interrompeu os estudos com cocaína para melhorar a depressão, porque viu que não era eficaz. É muito bacana esse estudo, comorbidade psiquiátrica. Espero que todo mundo que trabalha com dependência química já tenha acessado esse estudo, porque ele é muito significativo. É o segundo LENAD, vocês podem acessá-lo pelo Google, coloque segundo LENAD, ele vai abrir o site e você tem acesso a todo o trabalho. Trabalho muito rico, que ele usou mais de 4.100 e poucos jovens. E aí ele acabou fazendo, é um estudo não é retrospectivo. Ele é uma corte muito significativa porque ele usou 119 municípios, então ele representa a realidade brasileira. E aí depois eles fizeram um estudo com adultos dentro desses entrevistados em todo o estado de São Paulo. Então, como ele é hoje o maior estudo brasileiro em relação à dependência química, a gente pode ver que os dados dele é o que a gente tem de mais palpável, né? De algo, porque o volume de participantes foi muito grande. E bacana também porque eles fizeram o primeiro LENAD, os entrevistadores faziam as perguntas para as pessoas. E no segundo LENAD, eu acho até que ele tem maior validade, houve aumento de substâncias absurdas. De um ano, 4 anos depois, a gente observa um aumento de consumo muito alto, mas eu acho que o viés é da pesquisa, porque no estudo anterior eles fizeram perguntas para os participantes, e no segundo estudo de 2012, eles entregaram o questionário na mão das pessoas e as pessoas entregavam sem ter que falar que elas tinham dito aquilo. Então, eu acho que as pessoas ficaram mais à vontade de dizer como é que era o consumo delas de fato. Então, aqui, ele avalia, né? Ele fez um questionário com sintomas depressivos, que chama CESD. Engraçado, parece o nome do Sérgio. E aí a gente tem aqui os que responderam, né? Tiveram maior positividade para depressão e a população. A gente pode olhar aqui, né? Na população geral, eles observaram que cerca de 18% dos homens passaram de 20% de sintomas depressivos. 32% das mulheres já chegaram perto dos 40%. E aí, notem o macro, né? A big picture. As mulheres têm sempre maior sintomas depressivos do que os homens, de acordo com o uso de álcool, maconha ou cocaína. E que a porcentagem para maconha e cocaína nas mulheres foi muito semelhante, né? O tanto que elas ficaram deprimidas e a porcentagem de mulheres que disseram que tinham esse uso. Então, a gente chega à conclusão que mulher não dá conta, né, de usar substância. Ainda bem que os dados também mostram que os homens usam muito mais do que as mulheres, embora essa taxa venha se aproximando, mas até o corpo feminino, né? Se a gente for pensar em álcool, as mulheres não têm metabolismo para dar conta do etanol, né? Então a gente vê que há muito mais problemas ocupacionais, problemas familiares, a cobrança do papel da mulher como mãe. Então é muito grave, né, a dependência química na mulher. E aí a gente tem também muita comorbidade psiquiátrica na infância e na adolescência. Muito comum a gente ver dislexia e TDAH, né? Então aquela dificuldade cerebral de codificar o que é ouvido e escrever a partir do que foi ouvido. A dificuldade de atenção, a dificuldade de concentração, a dificuldade de ficar parado, de respeitar os limites da escola, a impulsividade. Então, só de olhar essas duas condições, a criança já tem muito prejuízo escolar, né? O TDAH e o transtorno de conduta, como ele é frequente também, e à medida em que a criança tem essas dificuldades, como a escola está preparada para aceitar, para acolher, e como que a escola é um super fator de proteção contra a dependência química. E se as crianças não têm esse respaldo, elas já ficam muito mais vulneráveis, né? O Dr. Ronaldo Laranjeira sempre fala que
Evasão escolar é principal fator de risco para dependência química. E eu observo nesse ambulatório onde eu trabalho que é exatamente isso. Né? Reprovação escolar, evasão escolar. A criança não tem um vínculo, a única obrigação da criança ou do adolescente é estudar. E se ele não está estudando, ele não está inserido num contexto onde ele é desafiado, onde ele tem uma disciplina, onde ele tem uma organização, onde ele sente prazer cada vez que ele tem bom desempenho, ele fica exposto, né? E aí ele vai encontrar prazer na rua, ele vai encontrar essa organização e essa cobrança com os limites rígidos dos traficantes, né? Que acabam exercendo uma função paterna muito eficaz, né? Lá não tem brincadeira, lá eles respeitam. Então, essa associação é muito frequente. Depressão e transtorno de conduta, que muitas vezes a criança tem um comportamento muito inadequado, disruptivo, ela não dá conta, e aí ela é cada vez mais excluída, e ela não percebe que se ela não mudar o comportamento dela, ela não vai ser aceita pelo grupo, e aí ela deprime, e aí ela fica desmotivada, e aí ela insiste no comportamento inadequado, porque ela está desesperançosa e não resta mais nada. Então, é uma bola de neve que só arrasta para um prejuízo muito grande. O transtorno de déficit de atenção, transtorno de déficit de atenção, hiperatividade e ansiedade, como eu já tinha falado anteriormente, nos adultos é muito prevalente. O TDAH e o abuso de substâncias psicoativas, em torno de 60% também, em algum momento da vida, por conta da voracidade, por criatividade, por desafios de limites, é muito frequente, né? Eles acabam gostando mais, tendo uma preferência por cocaína, mas a prevalência por maconha também é bem ampla. Toque, né? Transtorno obsessivo compulsivo e a dependência de maconha. E é interessante, gente, que tem alguns trabalhos que mostram que um dos efeitos medicinais da maconha é a melhora do toque e principalmente do tique, né? Síndrome de Tourette. Então, a gente tem alguns estudos que apontam para essa associação como benéfica, mas enquanto tiver tetraidrocanabidiol, não tem como a gente ficar tranquilo com o uso da maconha, né? Se só o canabidiol tivesse numa porcentagem aumentada, isso é extremamente protetor. Mas o THC é bem grave, né? O que ele pode promover no cérebro das crianças e adolescentes. Aproveitando para falar disso, né, já que eu mencionei maconha medicinal, a gente tem no Brasil, desde março, a aprovação do Sativex, que é um medicamento que tem 50% de canabidiol e 50% de THC. Ele só tem indicação para os portadores de esclerose múltipla com espasticidade muscular, e os índices de melhora são muito grandes, e o THC ele foi feita uma descoberta que, como relaxante muscular, o THC é melhor do que muitos medicamentos habitualmente usados na medicina. Então, é um dado positivo, bom da gente saber, proibido para menores, para crianças e adolescentes, e usado quando o caso já foi refratário aos tratamentos convencionais. Chegamos na patologia dual. Eu acho que eu acabei falando tudo isso, porque é importante a gente pensar o que é comorbidade, né? O que são duas condições concomitantes, o que é diagnóstico psiquiátrico, como é que a gente chega a dizer que são duas comorbidades, como é que isso se relaciona com a dependência química. Agora, eu achei essa foto porque eu me inspirei, eu tomei conhecimento a primeira vez da patologia dual através do Dr. Fernando Câmara Portela. Fernando Portela Câmara. Ele é um psiquiatra carioca, muito renomado. E ele começou a trazer isso para alguns grupos de discussão. Eu acho que eu tomei conhecimento disso há uns 4 anos, então é bem recente. E aí ele usou um exemplo numa das falas dele. Ele tem um artigo escrito na Psychiatry Online Brasil, que vocês podem acessar. Eu acho que se colocar no Google patologia dual, esse artigo é um dos primeiros que aparece. E aí ele usou um exemplo numa aula da BPTV
e vai ter o link também nas minhas referências, e aí ele fala assim, gente, pensem em patologia dual como uma entidade clínica que se manifesta de uma forma diferente, mas é uma árvore de 2 frutos. Então, ao mesmo tempo que você tem depressão, você tem o alcoolismo. Do mesmo jeito que você tem a dependência de maconha, você tem o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Quando você também pode ter 3 condições dentro dessa árvore de 2 frutos. Mas é para pensar sempre assim, que tem a dependência de um lado e tem um transtorno mental de outro. E que eles estão na mesma árvore, conectados. E isso muda muito em relação à abordagem, ao diagnóstico, à condução, às expectativas de tratamento, prognóstico. Então, é algo muito intrínseco, né? E ter essa noção de patologia dual, eu acho que facilita muito a nossa visão clínica. Então, esse termo patologia dual, ele vem da alta prevalência de dependência química e transtornos mentais. Isso implica a abordagem, o tratamento, a condução, como eu acabei de falar. É importante a gente pensar que a patologia dual tem muitas implicações genéticas baseadas nos estudos científicos, como a gente tem os estudos com gêmeos. A gente tem uma prevalência muito alta dentro dessa população. Essa semana a gente teve uma semana de comemoração, né, de saúde mental, da luta antimanicomial lá no serviço onde eu trabalho. E aí nós fizemos algumas rodas de conversa entre os dependentes químicos do CAPS-AD. E aí um alcoolista em recuperação me falou, eu discordo totalmente dessa questão genética, porque eu sou o único alcoolista na minha família. Aí ele falou, como você explica isso? Já que você está falando que tem tanta evidência científica para genética. E aí eu pensei, é uma benção, né? Só posso dizer isso, é uma benção que não tem mais ninguém da sua família. Filhos, primos, tios, pais, avós, não, né? Quase escapa, não é possível que não tenha mais ninguém que tenha tido problema com álcool na sua família. Porque a questão genética, gente, é muito forte. Então, que bom que não tem, né? É por isso que a gente fala que a dependência química é multifatorial. A gente não pode dizer que é só genética. Mas que a questão genética é forte, ela é sim. Nesse ambulatório onde eu vejo os adolescentes, a prevalência de pais alcoolistas é absurda, é muito, muito alta. É legal pensar que a patologia dual é uma nova entidade sindrômica. A gente vai pensar que ela se comporta como uma entidade clínica e ela é um conjunto de sinais e sintomas, né? Chamada sindrômica. Eu estou ouvindo uma voz. Eu quero. Seu microfone está ligado. Tô brincando com o meu gato aqui, desculpa. Tá, estou escutando. Então, e aí a gente tem uma fala do Zerman, que é a gente precisa ter muita atenção aos programas de saúde de doença mental grave com abuso de substâncias psicoativas. Esse psiquiatra, ele é o coordenador da Sociedade Portuguesa de Patologia Dual. E aí ele fala, se as pessoas tiverem essa noção do que é patologia dual, a gente vai poder promover um tratamento mais adequado, priorizar esses pacientes, porque eles precisam do tratamento dos 2 âmbitos. Não excluir, isso aí acho que está no próximo slide. Então, o termo patologia dual, né, se a gente está falando que comorbidade de transtorno psiquiátrico e dependência química começou a vir na década de 80, a gente teve até comentários e publicações de patologia dual antes disso. Mas ela veio mais relacionada às epilepsias temporais, porque eles encontraram que existiam lesões displásicas em territórios diferentes ao mesmo tempo. Eram 2 tipos de epilepsia numa mesma pessoa. Então, a partir disso, saiu pela primeira vez o termo patologia dual. Mas em relação à psiquiatria, foi a partir de 1974 que identificaram que os veteranos de guerra, eles tinham uma associação muito grande de substância psicoativa e depressão.
e muita dificuldade em remissão. Mesmo quando eles voltavam da guerra e eles não estavam mais usando droga, eles não conseguiam melhorar da depressão. E aí, vira e mexe, eles tinham recaídas em relação às substâncias. E aí começaram a pensar, nossa, será que o trauma associado à depressão, associado à dependência química, tem alguma coisa a ver tudo isso? Possivelmente sim. E no Brasil, tem acontecido vários estudos em relação a endofenótipos como preditores de patologia dual em psiquiatria. O que é isso? Por algum motivo, o sistema cerebral daquelas pessoas tem um funcionamento de circuitos neuronais de uma forma tal que a forma como isso se apresenta, o endofenótipo, por ter uma alteração nesse circuito cerebral, ele é de tal forma que a pessoa não aguenta viver sem o prazer da droga. E aí ela acaba usando a substância para aliviar os sintomas psiquiátricos que ela tem subjacentes. Então, o uso de substâncias psicoativas, ele provoca a indução hepática também, tornando os dependentes químicos metabolizadores rápidos de medicamentos psicotrópicos. Isso é interessantíssimo, gente, para a gente pensar assim, o tanto que é um quadro muito endógeno, né? Então, olha só, se eu falei para vocês que um dado um pouco menos empírico que a gente tem na psiquiatria são esses exames genéticos, né, de metabolizadores rápidos, né, custam bastante e tal. É um jeito da gente entender que o uso da droga faz com que os medicamentos funcionem pouco ou funcionem diferentemente nos dependentes químicos. Isso acontece, né, na minha experiência na prática clínica normal, mas na minha experiência em plantão de emergência psiquiátrica, era impressionante como o dependente químico precisava do popular sossega-leão, eles precisavam de muito mais. Parece que não faz efeito. É aquela coisa que as famílias contam naqueles momentos de muito estresse, de agressividade, de risco dos familiares e tal. E eles falam, olha, ele fica com uma força absurda. Realmente, os psicóticos também ficam com uma força absurda. Mas os dependentes químicos, eles ficam resistentes demais à medicação. Então, e não é uma cultura popular, que a droga mexe com o corpo. Não, gente, tem evidência científica que o metabolismo hepático fica modificado. O metabolismo neuronal também fica afetado. A dopamina fica por menos tempo na fendosinática. Então, existe uma explicação muito física para que esse circuito todo atue de forma diferente e prejudicada. Então, estudos americanos associam jogos patológicos e transtorno mental. E aí ele encontrou que só 0,6% tem um transtorno de descontrole de impulso nessa associação. Só que 96% tem algum transtorno mental. 96% dos que tem jogo patológico tem algum outro transtorno mental. E isso foi o Portela que indicou também, né? Que é o Fernando Portela Câmara. E aí a gente observa, né, que há vários nichos dentro da psiquiatria que têm duas condições concomitantes e as questões, né, e como o transtorno de descontrole de impulso, por que ele se relaciona com a dependência química, embora muitas vezes as pessoas não tenham os dois, que é um transtorno de compulsão, né? E a compulsão com a droga é algo que a gente precisa estudar o tempo todo, né, e incentivar os nossos pacientes a tentar interromper esse ciclo. Existe também uma vulnerabilidade individual para a patologia dual, né? E é por isso que tem tantas pessoas que usam droga e se a gente for pensar, gente, é a minoria que fica dependente químico, né? Principalmente se a gente for pensar os adolescentes, né? Segundo o Lenard, fala que a gente tem hoje 7% de jovens que usaram maconha no último ano. Gente, é coisa pra caramba, né? Que usaram pelo menos 4% no último ano e 7% pelo menos uma vez na vida. É muita gente. Então, mas assim, que bom que é uma porcentagem muito menor que se torna dependente químico realmente, né? E aí, se a gente for pensar nessa vulnerabilidade individual, por que algumas pessoas acabam tendo tanta dificuldade e outras não? Que tem um fenótipo que viabiliza a tradição, né? Tem uma conformação anatômica cerebral X que faz com que as pessoas se tornem mais vulneráveis.
a complexidade aumentada para tratar os graves transtornos psiquiátricos. Essa complexidade é o quê? O oferecimento de recursos dentro do serviço de tratamento que possa olhar para as duas condições, né? Que possa olhar para a condição da dependência química e para a condição do transtorno mental. Porque é muito difícil você tratar uma depressão se a pessoa continua usando cocaína, né? Porque aquela condição que Freud testou e viu que não dava certo. Como é que você regulariza o uso de antidepressivos numa pessoa que está usando uma outra substância que concorre para atuar no mesmo circuito cerebral? Então, é muito difícil. Mas tinha serviço antigamente que dizia, não, ou você só vai tratar se você parar de usar droga. Gente, essas pessoas não vão parar de usar por essa condição. Então, se a dependência química é algo tão complexo, as pessoas não param porque o médico mandou, porque a família mandou. Eu me lembro de uma palestra da Annalise Gigliotti, né, que sempre faz palestras muito produtivas nos congressos de psiquiatria. Ela fala, gente, a gente estuda vulnerabilidade, fatores genéticos, ambiente, acesso à droga, transtornos mentais concomitantes, mas você oferece tratamento e a gente tem evidência científica que tratamento é sempre melhor do que não tratamento, sempre. Mas a gente não sabe explicar por que de repente dá um clique na pessoa e ela fala, não vou usar mais. Então, tem essa questão que também é muito pessoal, né? Não é só o acúmulo de prejuízos. Tem gente que precisa de muito prejuízo e ainda assim não consegue sair. Tem gente que com um pingo de prejuízo fala, nossa, né? Opa, não quero isso para minha vida. Nesse ambulatório de adolescentes eu observo que quem já está usando há mais de 2 anos, é muito difícil parar de usar maconha. E as últimas evidências em maconha, eu fui no encontro no ano passado, eu tenho até um artigo, vocês podem procurar no Google, se escrever Juliana Gomes Pereira e maconha, vocês vão encontrar esse artigo com essas evidências e que